Boa noite. Hoje nós estamos iniciando uma série sobre assuntos interessantes relacionados às doenças, que muitas vezes as pessoas têm dúvidas e que mesmo vale a pena a gente discutir. E nós fazemos cirurgia bariátrica aqui na Vida Vale. E a Vida Vale, a gente já acaba sendo tem uma certa tradição, que nós iniciamos a fazer cirurgia bariátrica quando nós fizemos o primeiro preparo em 2012 para 2013, então nós estamos há 10 anos nisso. Não que a gente já não fazia antes, não que os componentes que trabalham aqui já não faziam antes, mas a Vida Vale fazendo disto um tratamento, a gente criou toda uma estrutura para a gente poder tratar melhor a obesidade. Como sabe, né? Obesidade é uma doença, não é um modismo, é uma doença em epidemia mundial e aqui também no Brasil, que está crescendo o número de obesos. E para isso nós temos que tratar com qualidade. Tanto é que uma das preocupações que nós fomos desde o início foi criar essa estrutura onde tinha o endocrinologista, o psicólogo, a nutricionista, fisioterapeuta, criamos toda a estrutura e aí então começamos a tratar a obesidade, que é a maneira mais adequada. E com isso, logo de cara, em 2017, nós fizemos uma qualificação, que é uma qualificação internacional, que é o SRC, e devido a todas as nossas normas e preocupações de como nós tratávamos, nós fomos então gratificados no sentido que nós conquistamos nossa titulação de qualidade em parceria na época com o Hospital Vivale. E após isso, nós agora, no início da pandemia, mais ou menos em 2020, nós fizemos uma outra certificação que é apoiada e dada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e nós também fomos certificados porque nós temos a qualificação que se espera mundial em termos de organização, para a gente ter um melhor resultado, menores complicações e melhor efeito do tratamento. E nós fomos agora recertificados recentemente, depois de 2 anos, que é a validade de 2 anos, e nós crescemos mais um degrau, que nós, se não me engano, agora nós somos prata. Então isso nos engrandece no sentido que a gente quer fazer o melhor, que é por isso que nós somos médicos, por isso que é uma clínica de saúde, né? Que a gente quer prover a saúde. Então, quem não me conhece, eu sou Alexandre Marota, eu estou aqui nesta clínica, sou o fundador, estou praticamente desde 2002 nesse endereço que nós estamos. Nós tivemos uma transformação em 2010 e agora em 2020 uma segunda transformação, porque nós estamos buscando cada vez mais tratar de uma maneira mais completa o paciente. E sou um cirurgião de formação, sou cirurgião do aparelho digestivo, além da especialidade de cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo, eu tenho habilitação tanto em cirurgia oncológica, do trauma, videolaparoscópica e agora a última habilitação, que é cirurgia bariátrica. E agora em processo de habilitação da cirurgia robótica. Esta é a nossa visão de tratar com a tecnologia, porque a gente sabe que é isso que vai trazer melhores resultados. Mas, apesar de a gente falar de tecnologia, nós temos que pensar no passado e o que o passado nos ensina para a gente tratar melhor hoje. E nós vamos conversar hoje com o Dr. Sérgio, que é o endocrinologista, trabalha aqui com nós há mais de 10 anos, ele tem mais de 25 anos de formado, né? E é um excelente profissional que nos acompanha e está nesse segmento junto de nós, além dos outros casos, mas a cirurgia bariátrica em especial, ele tem um carinho, como a gente tem um carinho também pelo tratamento da obesidade. Então o Sérgio está aqui com nós hoje para a gente discutir um assunto muito comum que acontece ao paciente que foi operado de cirurgia bariátrica. A gente quer remeter ao passado
que lá atrás, né, na década de 80, 90, quando a gente fazia cirurgia para úlcera, ou mesmo cirurgia, depois disso também cirurgia para câncer, que a gente tirava uma parte do estômago e depois a gente unia com o intestino fino, e aí com isso trazia algumas consequências, que é o que a gente chama de dumping. E muitas vezes o Dr. Sérgio vai poder nos explicar melhor isso, mas assim, a gente tinha o paciente, principalmente paciente mulher, a gente não que é principalmente, mas é mais comum, era sensações que tem depois de excesso de carboidratos, né? Sensações de desmaio, sensação de sudorese, sensação de vermelhidão, ter que deitar para poder melhorar. E aí nós começamos a perceber como a cirurgia bariátrica, principalmente o tipo bypass, que é aquele que corta o estômago e liga o intestino, a gente tem esse tipo de situação e muitas vezes o paciente vem muito preocupado e nós sabemos que muitas vezes o tratamento não é outra cirurgia nem nada, são atitudes, são mudanças, que nós vamos discutir isso aqui agora hoje, ok? Então, vem com a gente e vamos conversar aqui com o Sérgio para a gente ver como é que a gente pode falar melhor sobre essa situação. Sérgio, às vezes o paciente ele vem reclamando que está tendo muita sono durante a manhã, então assim, outras vezes sensação de mal-estar. O que você pode falar um pouco sobre isso? Certo. Então, você deu uma introdução aí sobre o dumping, que é uma constelação de sinais e sintomas que pode ser separados em dumping precoce e dumping tardio. E a literatura médica, nos últimos anos, tem utilizado esse termo dumping tardio como uma hipoglicemia reativa. E no paciente que fez a cirurgia bariátrica, uma hipoglicemia pós-bariátrica. Bom, primeiro você falou sobre o dumping clássico das cirurgias gastrointestinais. Só um pouquinho, Sérgio. Às vezes tem um pessoal escutando, assim, quando a gente fala hipoglicemia, para a gente é tão corriqueiro, né? A hipoglicemia, né, para quem que está escutando, é o açúcar que abaixa demais. E esse açúcar abaixa demais por algum motivo. E quando ele abaixa demais, começa a ter os sintomas. E aí, assim, por que abaixa demais, né? Eu sei que a gente tem os trabalhos, assim, mas por que abaixa demais? Sim. Essa redução da glicose, do açúcar, vem por uma resposta exagerada de insulina quando o paciente come alimento rico em açúcar, carboidrato, geralmente. Mas para então começar bem do beabá e explicar direitinho, falar assim, o dumping precoce, esse que acontece, que é mais frequente, que ocorre até em 40% dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, que ocorre principalmente no primeiro ano, nos primeiros 6 meses, e depois vai reduzindo de incidência. Esse dumping precoce, ele ocorre naquela primeira hora após a alimentação. Geralmente o paciente ainda está se alimentando, nos primeiros 30 minutos. E ele pode ser dividido em duas características de sintomas de acordo com a causa desses sintomas. A gente consegue dividir entre sintomas gastrointestinais mesmo, que seria uma dor abdominal, um estufamento, um borborismo, que é o barulho do intestino trabalhando, náuseas e até náuseas, diarreia, se seriam sintomas gastrointestinais, e teria os sintomas vasomotores, que teria alguns sintomas que acontecem quando o açúcar está baixo também. Esses sintomas vasomotores também incluem pressão baixa, coração acelerado, necessidade de deitar, né? E mesmo raramente pode acontecer um desmaio. Esse é o dumping que acontece na primeira hora depois da alimentação. E o dumping tardio, que eu vou chamar agora de hipoglicemia, açúcar baixo, ele acontece de 1 a 3 horas após a alimentação.
E a causa dos dois é parecida. Seria a passagem rápida de alimentos, né? A gente fez uma cirurgia de bypass, encurtou o trânsito gastrointestinal, o alimento está chegando mais rápido no intestino, principalmente quando tem um teor elevado de carboidratos, isso acontece com mais frequência, e esse conteúdo alimentar no intestino, esse conteúdo hiperosmolar, né, muito concentrado, ele causa uma passagem de líquidos dos vasos para a gente chama para a luz do intestino, para dentro do intestino. E isso justifica esses sintomas de pressão baixa e coração acelerado. E além disso, tem vários hormônios produzidos pelo estômago e pelo intestino que logo nos primeiros meses após a cirurgia estão ainda fora do equilíbrio, porque a cirurgia está muito recente. E como eu falei, passando o tempo, isso vai minimizando e vai tendo menos frequência. Agora, seguindo lá no dumping tardio, a hipoglicemia, aí sim, aquele mecanismo que a gente estava comentando antes, do açúcar, né? É característico do paciente que faz cirurgia bariátrica uma absorção rápida do açúcar, um pico de glicose rápido, e isso causa uma resposta de insulina e logo depois vai ter uma glicose mais baixa. Isso acontece em todos os pacientes. Só que vai ter uma fração de pacientes, e aí a gente está falando só de 1 a 2%, e agora talvez esteja aumentando porque a gente está pesquisando mais isso, mas a literatura clássica fala em 1 a 2%, de pacientes que têm essa 1 a 3 horas depois de comer, essa hipoglicemia. E isso é causado, então, principalmente quando o alimento é mais rico em açúcar. Então já vou adiantando que o tratamento é cortar qualquer tipo de açúcar. Sim. E mais, que nós falaremos mais para frente. E a quantidade grande de açúcar provoca uma resposta exagerada de insulina. Essa insulina vai dar conta de toda essa glicose que foi ingerida, mas ela vai continuar agindo. E à medida que o paciente vai perdendo peso, com o passar do tempo, essa insulina fica super efetiva. Então, depois de 1, depois de 2, depois de 3 anos, é quando começa a ter o sintoma da hipoglicemia. 1 a 3 horas depois de comer o alimento doce, e aí fica mais evidente esses sintomas. Então, assim, a gente tem várias fases no pós-operatório que a gente vai entendendo esse dumping, né? Esse chamado dumping, né? Famoso. Então, assim, a gente tem aquele no início de cirurgia que quando ele come muito, logo de cara, né? Precocemente ele vai ter os sintomas, que a gente até fala assim, até é bom, né? Porque aí sim você sabe que não é para comer assim errado, não é para fazer assim, porque geralmente está no erro alimentar. Perfeito. De como ele fez a mistura dele. Naquele segundo momento, né, que a gente estava falando, que é o mais tardio, e a gente fala da insulina, que exatamente, né? Se o açúcar sobe, alguém tem que fazer ele abaixar, fazer ele entrar, que é a insulina. Então, quando a insulina sobe, ela vai abaixar e aí, ao mesmo tempo, ela produz tanto porque foi estimulado demais, e aí ela fica ação, e aí não tem mais o açúcar porque desceu, e aí entra numa coisa que a gente estava discutindo, né? A pessoa sente mal, que ele sente sem açúcar, o que ele vai fazer? Vamos comer doce. Vamos comer sem açúcar. Ele vai fazer de novo, porque na verdade ele está errado. Ele tá dando mais veneno, quer dizer, dando mais substância para a insulina, né? Então, e aí é onde a gente entra, que aí, numa outra hora, conversando com as nutricionistas, o que fazer nesse momento, né? Aí talvez você já possa até dar uma dica, né? Quer dizer, eu vou lá, eu estou sentindo que estou com hipoglicemia, quer dizer que o açúcar baixo, estou cansado, pálido, e aí a primeira pessoa que alguém fala assim, tem uma balinha aqui, ó. Você acha que ele deve chupar essa balinha? Não. Mas é uma reação comum que até médico faz, mas qual seria a dica legal? Sim. Então, essa questão aí do açúcar baixo é o que mais me preocupa. É o menos frequente, eu falei 1 a 2%. Só que a diferença é que no dumping precoce, ele está comendo ainda. Ele não vai ter uma hipoglicemia tão severa. Ele vai melhorar logo, quando passar, ele perceber que comeu errado e vai ficar bom. Já a hipoglicemia que ocorre 2 horas depois de comer, às vezes ele já saiu de casa, já está indo para algum lugar, está dirigindo, e isso causa uma preocupação
séria para a gente. Sim, esse é um ponto que eu até chegar mais para frente, no sentido que esses, né, que você vai falar tá dirigindo e tal, que é o pós-operatório tardio, né? Isso. Que aí nós vamos chegar nele pra gente falar. É porque nesse pós-operatório tardio é que a hipoglicemia é mais marcante, mais marcada, ele faz glicemias de 50, de 40, pode ter um desmaio mesmo, muito mais frequente que naquele dumping precoce. Então, em sua pergunta do tratamento, eu já tinha falado sobre uma dieta com baixo índice glicêmico, né? E depois nós vamos discutir com as nutricionistas como que se faz isso. Mas é importante dizer outra coisa. Também não pode ser zero carboidrato. Porque o carboidrato ele tem várias funções. E uma delas é fazer uma reserva de glicogênio no fígado. Então, nos períodos de jejum prolongado, o organismo solta essa glicose no sangue e ela mantém a glicemia estável. Então, o que vai ter aí é uma mudança do padrão alimentar, com escolha de carboidratos de índice glicêmico menor, ingerir gorduras do bem, né, as gorduras boas, amigas do coração, além de uma alimentação que garanta a ingestão proteica adequada para o paciente. Isso seria o tratamento adequado. Quer dizer que se eu tiver uma bala e um suco de uva, qual que eu escolho? Sem dúvida, e aí a sua pergunta sobre isso, né? O que fazer nesse momento? Um suco de uva, né? Sim. Um suco de uva seria adequado para aumentar a glicose num nível que a gente quer, que saia da faixa de risco, que vá lá para o nível normal, e aí depois que com uma não seja alimentação... tão fácil de absorver quanto é na Isso. bala, né? E, Marota, o tratamento, ele é basicamente a mudança dos hábitos alimentares. Eu acho interessante, eu até levantei, porque assim, há pouco tempo, né, nós tivemos, né, praticamente 2 casos, tem um de um acidente de trânsito, né, e tem outro, acho que desmaiava na bicicleta. Sim. E era pós-operatório tardio, né, eu acho Sim. que tinham 3 a 5 anos, eu não lembro agora. E aí é uma coisa interessante, mas por que ele lá com 3 a 5 anos, né, muitas vezes o paciente... Quando é no início, como ele está comendo, ele vai ter esses dumping mais fácil de diagnosticar, e aí depois ele fica bem e tal, de repente ele começa, que chega a 1 ou 2%, ou hoje a gente está prestando atenção mais e parece que a gente está vendo mais, né? Pelo menos é o que a gente tem visto. Sim. São pessoas que já têm longo prazo de cirurgia e eles começaram a fazer. Quer dizer, provavelmente descobriram como é que é comer errado e dar certo, porque por que ele fez esse dano? Qual foi o erro dele? O que foi, né? Talvez quando a gente conversar com os nutricionistas, eles vão poder nos dizer mais detalhes, mas assim, por que nesta faixa de tempo começa a acontecer isso? Quer dizer, entendo que o erro é alimentar. Sim. Você tem alguma... No paciente que está com peso menor, isso é mais propenso a acontecer. Então, seria a efetividade da insulina, o paciente está com menos resistência à insulina, e isso tem tudo a ver com o peso, então aumenta a sensibilidade da insulina do paciente e ele tem então mais resposta de redução de glicose. Então, o tratamento seria a mudança de hábitos alimentares, passar com a nutricionista para ver passo a passo os pontos que tem que ser alterados, e um remédio, ainda não. O remédio, ele vai ajudar, mas a gente quer que o paciente primeiro tente não usar esse medicamento. Porque o medicamento vai tentar fazer o que a gente quer com a alimentação, uma redução da glicemia, que não tem um pico grande de açúcar. Então, é possível com a alimentação corrigir isso. Agora, se for necessário, a gente usa medicamentos que retardam a absorção do açúcar. Então, mesmo quando tem uma absorção, uma ingestão de açúcar, ele vai retardar essa absorção e não vai ter o pico, então não vai ter menos produção de insulina, não vai ter tanta insulina, então vai ter causar com menos intensidade o açúcar baixo.
O que a gente, pelo menos, que parece, né, que na verdade, sabendo mudança alimentar de como faz, ele vai fazer esse retardo e ele vai conseguir ficar bem, não é isso? Isso. E você falou de tempos antigos, então faltou falar uma coisa aqui interessante. A clássica chamada tríade de Whipple, Sim, que seria o diagnóstico da hipoglicemia, que seria sintomas, paciente que apresenta sintomas de hipoglicemia, uma comprovação laboratorial que a glicose está baixa e a melhora dos sintomas quando a glicose melhora quando o paciente se alimenta. Aí esse paciente está provavelmente com quadro de hipoglicemia, se for pós-cirurgia bariátrica, pós-bariátrica. Pode ser feito também outros testes em casos duvidosos, com curva glicêmica, que a gente faz com cuidado, porque o paciente bariátrico passa muito mal nesse teste, ou talvez que seja melhor uma teste de alimentação mista para ver quanto fica o açúcar depois daquela alimentação. Também ajuda, quando está abaixo de 50, dizer que esse paciente tem risco de ter hipoglicemia. legal. Eu acho que é muito legal a gente discutir isso, porque é muito comum, né, os pacientes pós. E às vezes eles falam assim: eu não sinto nada, doutor, eu estou comendo bem, estou bem, eu tenho um soninho, eu fico meio. Quer dizer, na verdade, ele está tendo dump, você não concorda? Sim, aqueles pacientes que às vezes já foram operados, mudaram de cidade, depois voltam, ou ficaram um tempo sem vir na clínica, a gente começa a perguntar como está a vida dele, e ele não se deu conta que ele está tendo hipoglicemia às vezes. Esse soninho que você falou, aquela sudorese fria, Exato. a visão embaçada, e aí a gente vê, você está tendo por causa disso. E aí, mesmo, quando eu como acontece isso. Então, é muito interessante, né? As pessoas acharem que não está tendo e está tendo, né? Sim. Então, acho que isso é uma coisa. O que acontece mais no nosso dia a dia que a gente poderia aqui conversar sobre essa parte, né? E a mulher, por que você acha? Será que a gente pode também falar do passado, que a gente via isso mais no sexo feminino? E a gente sabe que na cirurgia bariátrica também é maior o número de mulheres, né, que a gente faz cirurgia. Por que você acha que na mulher é mais comum? Existe algum fator aí que a gente possa... Não, a gente... Ou é só um achado? Sempre que acontece essa diferenciação entre os sexos, a gente tenta ligar a questão, né, do padrão hormonal diferente, mas não está ainda descrita uma fisiopatologia bem definida, porque nas mulheres acontece mais. Mas a gente está estudando muito isso hoje em dia, também está vendo a incidência real da qual não deve ser 1 a 2%, deve ser mais, e aí sim diferenciar quantos por cento nas mulheres, quanto nos homens. E também com quais alimentos que causam isso, porque varia de paciente para paciente. Para um paciente pode ser um, para outro é outro. Então, isso é um pouco variável, né? Mas estamos no caminho de descobrir mais coisas. Na sua prática, você acha que a mudança... Porque a gente tem 2 cirurgias básicas que a gente faz hoje em dia. Tem várias outras, mas a gente faz 2 básicas. Que é o sleeve, que é o que eu gosto de falar, que é o estômago que nem uma bananinha. Que, na verdade, você não mexe com o intestino. Quer dizer, você só reduz o estômago, deixa ele comprido, fininho. E tem o outro que é o bypass, que é o mais comum que nós estamos falando. No sleeve, tem dumping? Tem dumping, mas uma quantidade bem menor. E hipoglicemia também pode ter, mas também menos frequente. Então, mas o modelo clássico de ter dumping é no bypass. Mas nós temos. E ali é por causa da velocidade do alimento, porque o estômago não tem um esvaziamento igual o estômago quando ele está inteiro. Exatamente. No sleeve, né, na gastrectomia vertical, ainda tem funções do estômago ainda de reservatório maior do que no bypass, né? Sim. Claro. E por causa disso que tem essa diferença. É a velocidade que chega o alimento. Como no bypass é um tubo contínuo, então chega mais rápido lá no intestino. Então toda essa diferença que a gente vê nos pacientes, não só na hipoglicemia e na dumping, mas também no efeito da cirurgia ser mais eficaz, a partir de como é feita a cirurgia realmente. Acho que é isso aí, Sérgio. Acho que a gente esgotou
penso eu, né? Mas eu queria deixar para quem está nos escutando, assistindo, queria deixar para quem está nos escutando e assistindo, que dê suas dúvidas, de repente tem outras dúvidas, coloca aqui para a gente, que a gente vai respondendo conforme a gente vai fazendo essas conversas. Outras horas nós vamos ter de novo o Sérgio e outros profissionais falando sobre esses pós-operatórios de cirurgia bariátrica e mesmo outros assuntos que são pertinentes ao aparelho digestivo. Lembrando que assim, o nosso foco é o aparelho digestivo como um todo, não só cirurgia bariátrica e não só tratamento da obesidade. Certo, Sérgio? Perfeito. Então tá bom. Um abraço, uma boa noite para todos.